Olá, pessoal. O vídeo de hoje é de suma importância na vida de todo o aplicante de EB2NW. Eu acho que dia sim, dia também, a gente recebe nos grupos de pessoas que estão montando seus processos a seguinte pergunta: Business Plan ou Professional Plan? O que é melhor para a minha petição? E pensando nisso, eu e a Flavinha, a gente trouxe duas feras aqui para o nosso bate-papo hoje. Dois especialistas no assunto, Anderson Bronzato e Evandro Marques, que são consultores, mas que também são especialistas na montagem de Business Plan e Professional Plan. Obrigada pela participação e pelo aceite do convite, pessoal. Bom, sem enrolação, vamos direto ao ponto, né? Evandro, para quem caiu de paraquedas aqui no vídeo ou está chegando agora na montagem do seu processo, né? O que exatamente é o Business Plan e o Professional Plan? Qual a diferença entre eles? Esses documentos, eles são obrigatórios? A pessoa precisa necessariamente enviar? Qual que é o papel desses documentos no processo de quem está aplicando para o EB2NW? Seja bem-vindo mais uma vez. Oi, Flávia, Thali, Anderson, muito obrigado pelo convite também. É sempre bom poder compartilhar um pouquinho com o pessoal que está montando as suas petições, né? Assim como eu tive um monte de dúvida lá no passado, eu queria muito ouvir algumas pessoas falando sobre alguns temas antes de que eu arriscasse a montar a minha petição sozinho, né? Esse tema é um tema bastante legal, porque geralmente quem está iniciando no processo acaba entrando em grupos, acaba pegando informações picotadas na internet, YouTube, assistindo vídeos, podcasts, e acaba se deparando com isso. Olha, acabam descobrindo que numa petição de EB2NW tem que ter um tal de business plan, numa petição de EB2NW tem que ter um professional plan, mas o que é isso e para que serve esse negócio, né? Então, a primeira pergunta, né, a primeira resposta do que você perguntou é obrigatório, sim ou não? Não, não necessariamente. Tudo vai depender do que aquele peticionário está propondo na sua petição de EB2NW. Para a gente lembrar, né, uma petição de EB2NW, ela utiliza muito do perfil profissional da pessoa, mas essa petição ela está pautada, ela tem que ser desenhada em cima de uma proposta para os Estados Unidos, né? Uma vez que esse peticionário tem uma proposta de valor que vai entregar algo positivo para os Estados Unidos, que consiga, de alguma forma, resolver um problema, que esse problema seja algo amplo, que tenha um impacto significativo lá dentro do país, esse peticionário tem que montar uma estratégia de como ele vai fazer isso, de como ele vai executar essa proposta. É nesse ponto que esses documentos começam a aparecer, né? Quando a gente pega lá o manual, né, eu sempre remeto ao manual que está escrito lá fala que o peticionário tem que apresentar a sua empreitada, o seu proposed endeavor, né, o que ele vai fazer para entregar essa proposta de valor. E lá, né, a USIS, ela tece uma série de comentários sobre como isso poderia ser feito. E lá aparece a questão do plano detalhado, só que em nenhum momento eles falam que é um professional plan, né? Eu acho que a gente que acabou nomeando como professional plan, e fala sobre modelos de negócio que entreguem alguma coisa, né? Então, assim, se aquele peticionário está propondo algo que isso seja realizável através de um business plan, faz muito sentido mandar junto um business plan que comprove aquilo que ele está propondo. Olha, eu estou propondo que eu vou ser consultor numa determinada área, eu vou conseguir impactar X, Y, Z empresas, essas empresas vão ter um ganho que, se escalado, vai dar isso aqui e que resolve um determinado problema. Então, legal, faz sentido utilizar um business plan para isso, né? E o mesmo acontece para um plano profissional ou um plano detalhado de como você vai entregar alguma coisa. Vamos pegar um exemplo, sei lá, de um fisioterapeuta que a proposta de valor dele seja trabalhar para reduzir quedas de idosos dos Estados Unidos. Isso tem um baita do impacto lá dentro do país, né? Quem for estudar sobre isso vai chegar a essa conclusão. Isso não precisa ser, a proposta desse fisioterapeuta não precisa ser um business plan. Ele pode montar um plano profissional de como ele vai alcançar outras pessoas, outras empresas, outros grupos, lares de idosos e etc.,
e desde que ele consiga comprovar como ele vai fazer, como ele vai entregar esse impacto positivo, né, isso acaba configurando uma necessidade para esse peticionário utilizar uma espécie de professional plan, que é como a gente acabou chamando isso, né? Mas vocês vão esbarrar em vários nomes, né? Em personal plan, professional plan, ou seja, uma carta de intenção, né? Uma carta de intenção, o que eu quero fazer e como que eu vou fazer. Serve também, tá? Mas o que está claro lá no manual é que a gente precisa entregar um plano, e esse plano pode ser ou um ou outro, e se você tiver bastante evidências, você consegue comprovar isso na própria cover letter, sem precisar mandar um documento extra, né? Então, eu penso que esse é o entendimento que a gente deveria ter sobre isso. Eu tenho uma questão sobre esse assunto de professional plan, mas eu gostaria de opinião de você sobre isso. Eu acho que muitas das vezes esse professional plan foi um produto criado, um coproduto criado por vendedores de business plan. Ele não tinha, às vezes, como vender o business plan para aquela pessoa, e ele criou esse coproduto que muitas vezes nem deveria existir. Vocês acham que esse é um produto, uma invenção, né, que surgiu com o tempo, porque não existia isso antes no EB2, e parece que virou uma obrigação, né? Vocês acham que isso é um coproduto criado que muitas vezes é desnecessário? Bom dia, pessoal. Essa é uma grande pergunta, Flávia. Vou até estender só um pouquinho ali a resposta do Evandro. Eu não gosto muito dessa nomenclatura de personal plan, professional plan, né? Eu acho que realmente isso foi criado. E tem uma empresa que faz business plan, né, e personal plan para a imigração, que eles utilizam uma nomenclatura que eu, particularmente, eu gosto muito. Você tem o business plan com entidade legal e você tem business plan sem entidade legal. E qual é o contexto da palavra business? Né? A gente fala em inglês, what's your business, Flávia? Né? Qual é o seu negócio? O que você faz? Qual é a tua especialidade? Né? Então, eu falo, olha, minha especialidade é contabilidade. O que eu gosto de fazer é contabilidade. Eu não vou fazer nada na área de saúde. Né? O que eu sei fazer de melhor é isso. Então, o business não necessariamente está ligado com uma empresa ou um empreendedorismo. Né? Ele quer saber o seu business, o seu endeavor. Ele está ali para defender esse documento, ele está ali para defender um prong, né, uma realização que você vai fazer nos Estados Unidos, que é de importância daquele país. Né? Então, é importante a gente saber o que é essa nomenclatura business plan. Então, essa coisa de que eu preciso fazer um business plan para o EB2, que aumenta as minhas chances de aprovação, isso não vejo que é uma verdade. A verdade é você montar um processo que seja o mais particular possível, que te representa, e aí não importa se você vai fazer nesse formato, nesse modelo de personal plan ou modelo de business plan. Como a Flávia falou, eu acho que quem fazia muito business plan foi vendendo essa ideia de que o business plan é a melhor maneira de você ter uma aprovação no processo de NW, né? Tá certo, Anderson. Excelente colocação. Tá? Tentando responder, eu acho que de uma forma mais objetiva a pergunta da Flávia, eu acredito que, assim, quando você vai ler o manual, né, estou eu aqui falando dele de novo, você começa a ver várias coisas, várias possibilidades que pode ter dentro de uma petição de EB2, e, sem sombra de dúvidas, pessoas e empresas passaram lá e descobriram oportunidade de negócio. Então, hoje, você tem um mercado aí de Expert Opinion Letters, tá? Não são as ideais. Você tem o mercado da tal da WEE, ou Work Experience Evaluation, se não me engano. Você tem mercado de tradução, você tem mercado de tudo, né? Algumas coisas são necessárias, realmente são necessárias, mas outras são acessórias, né? E a gente que está mais inserido dentro desse processo, a gente tem acesso a petições, a RFEs, a negativas, a gente vê os oficiais escrevendo lá dentro que aqueles documentos que foram mandados não valem, né? Do tipo, a avaliação da tua experiência profissional. Está escrito lá dentro de algumas RFEs que só é válido a carta da empresa mais os teus diplomas ou a tua avaliação acadêmica, né? Então, tem muita gente gastando muito dinheiro e tempo com coisas que foram inventadas para ser colocadas dentro da petição.
concordo em gênero, número e grau. Eu lembro de um tempo atrás, quando a gente participava de alguns grupos, né, de Telegram, de WhatsApp, e eu lembro que as pessoas viam o processo como se fosse uma receita de bolo. Eu lembro muito bem disso. Então, o que você precisa? Faça uma cover letter, 3 ou 5 cartas de recomendação, uma expert opinion letter, que eu precisava comprar, que para mim é um conflito de interesse, eu estou pagando alguém para falar bem de mim, falar do meu projeto, né? Incluir um business plan ou personal plan, na época era mais um personal plan, inclusive. Esse WA, eu cheguei a pegar um pedacinho também, um pouco dele, eu acho que ele veio lá do H1B, de um outro processo que se utilizava lá atrás, né? E aplicaram isso para vender mais um produto para se vender para o aplicante. Então, hoje, eu acho que a USIS ela amadureceu no tipo na forma de avaliar o EB2, porque o EB2, teoricamente, ele é recente, a jurisprudência é de 2016, né? Então, hoje houve um nível de amadurecimento dos seus oficiais, até porque muitos foram contratados para avaliar esses processos, né? Então, o que eu vejo voltando até o que eu falei, é importante de que esse processo seja um processo customizado, né? O business plan, o personal plan, as próprias cartas, elas são, na verdade, meios para você explicar os 3 prongs do processo. Eu não sou obrigado, se eu quiser, eu não preciso nem mandar um business plan, personal plan. Eu faço só minha cover letter e coloco minha documentação de evidência, né? A minha expert opinion letter, se você não for atrás da sua network, buscar um PhD que aceite fazer uma carta para você e que até coloque, né? Aqui internamente a gente até coloca o pro bono, a gente fala que não teve nenhum valor comercial, né, negociação ali, eu deixo isso bem claro nas expert opinion letters que a gente produz internamente, para justamente tirar essa coisa comercial, né? Ou seja, menos eu pagar, melhor. O business plan ele tem talvez uma exceção, uma característica, que eu vejo que se a pessoa vai fazer um business plan, ela tem que fazer um business plan real. E aí eu acho que ela tem que contratar um especialista, mas não esses provedores que fazem business plan para atender uma imigração. Tem que ser um business plan para atender o mercado. Porque quando você mostra para o oficial, olha, eu contratei um especialista de business plan que atua no mercado e não tem nada a ver com a imigração, eu acho que aumenta a sua credibilidade, eu acho que o oficial ele analisa o teu processo com um olhar diferente, de uma forma diferente. Ele vê que aquilo não é um conjunto de papel, né? Como a gente fazia lá, as pessoas faziam seguindo uma regrinha, colocando tudo e mandando para a imigração. Então, ele vê que aquilo é uma coisa customizada, uma coisa real, e é importante até que a pessoa realize o que ele pode realizar do plano que ele está informando para a imigração. E aí, eu gostaria de fazer outra pergunta para você na sequência. Como é que um profissional seleciona o que ele... ele vai falar, ok, eu vou ter que fazer business plan ou professional plan, e se eu tiver que fazer, qual é mais adequado para mim? Como é que o aplicante se coloca nessa posição de fazer essa decisão, sabendo hoje que eu escuto isso, né, como a Thalia acho que falou no início, todos os dias eu tenho escutado pessoas falando que existem escritórios que obrigam os aplicantes a fazerem business plan. Que ele agora, inclusive tem um escritório famoso que não faz, se não for business plan, independente do perfil profissional, e está ficando uma coisa mais comum, que eu tenho escutado com muita frequência, inclusive gente chegando dizendo que é obrigatório ter um business plan para aplicar através daquela empresa, daquele escritório, daquela coisa. Então, como é que ele faz essa seleção? Saber se aquilo é para ele, se ele precisa daquilo, e como é que seria a participação dele dentro disso, né, nessa composição, em fazer esse documento? Até uma preocupação que as pessoas precisam ter, Flávia, são com as vendas casadas, né? Não existe um caminho único, né? Um caminho absoluto para você chegar, né, ao seu... É uma construção, o processo é uma construção de autoconhecimento e uma construção também de escolha de quem vai te ajudar, né, a você montar esse pleito. Eu acho que, para você escolher um bom provedor, você tem que se conhecer, né? Eu acho que vou entrar um pouquinho numa área que me ajudou muito, né? Uma experiência pessoal que o NW, ele me fez analisar a minha carreira profissional, né? Tem que saber o que eu sou, eu tenho que saber o que eu faço, eu tenho que saber o que eu vou fazer. E eu vou ter que comunicar isso de uma maneira correta. Então, a pessoa o peticionário, ele precisa ter o compromisso
com o teu próprio projeto, né? Então, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso fazer análise da minha carreira, eu preciso saber o que eu vou fazer, e eu preciso também avaliar outra pessoa, a outro provedor, pelo que ele também faz. Não existe essa obrigatoriedade, a gente já comentou aqui sobre, eu preciso fazer um business plan, né? Não existe essa obrigatoriedade. O que eu preciso é como eu vou apresentar o meu endeavor, né? O EB2, o NW, ele é uma conexão entre as realizações excepcionais que você fez no seu passado, na sua carreira, e a conexão que você vai fazer com o seu futuro, o que você vai realizar com esses expertises que você adquiriu, né, ao longo da tua carreira profissional, como ele vai ser utilizado no plano. Ainda tem mais. Esse plano não necessariamente precisa ser o que você realizou de fato, mas o que você realizou, as competências que foram adquiridas, ele pode se tornar um plano novo, um plano inovador, inclusive, né? E esse plano inovador eu posso apresentar como business plan, ou como personal plan, ou simplesmente eu posso relatar dentro da minha própria cover letter, né? Então, eu vejo que cada pessoa tem a sua forma, a sua maneira mais fácil de você comunicar isso, através de um processo escrito ao oficial, o plano que você vai realizar aqui nos Estados Unidos. Boa, que aula, hein, pessoal? Parabéns aí por tanto conhecimento, viu? E assim, seja pelo Professional Plan ou pelo Business Plan, né? Qual que é a estratégia, assim, para o aplicante ele defender de fato que aquela proposta, né, que na cabeça dele é uma proposta de valor, é realmente de interesse nacional? Quer falar um pouco sobre isso, Evandro? Bom, é importante que o peticionário consiga demonstrar que existe algum problema, existe alguma deficiência ou algo que é uma oportunidade que, de certa forma, não está podendo ser explorada dentro dos Estados Unidos e que a proposta dessa pessoa, de alguma forma, vai conseguir ou resolver esse problema ou amenizar essa dificuldade lá dentro do país, né? Então, assim, quando a gente vai fazer a defesa, pelo que a gente lê nas RFEs e nas negativas, né, tá dando para entender que meio que existe pesos que o oficial diz naquilo que está sendo dito dentro da petição, né, que o oficial dá esses pesos, né? Então, o menor peso são as suas próprias declarações, né? Eu já vi petição que o peticionário montou um currículo bem legal, mandou lá na petição dele e o oficial acabou dizendo, olha, ele mandou um currículo falando isso, isso e aquilo, mas eu não posso considerar os self-statements. Eu preciso de alguém falando por ele. Eu preciso de uma evidência, eu preciso de uma carta, eu preciso que alguém fale dele, tá? Então, o que menos pesa é o peticionário falando. Depois disso, você vai ter lá cartas de recomendação, cartas de referência, dependendo do nível da pessoa que está te recomendando, te referendando, ela tem um peso maior, cartas de expert, e você vai escalando isso, né, para poder fazer essa apresentação defesa. E o mais alto nível, né, para você poder demonstrar que um problema existe dentro do país, seria o próprio governo, né? Então, o governo americano, se você for lá dar uma navegada e gastar boas horas dentro do site da Casa Branca, você vai achar lá várias ordens executivas e vários artigos que comentam partes das ordens executivas. Uma ordem executiva, geralmente, a grande parte delas está endereçando um determinado problema, está dizendo que algo é importante, está dizendo que aquilo tem uma certa relevância, né, seja um plano do governo, né, ou o apontamento de um determinado problema, isso vai estar dentro das ordens executivas, tá? É legal dar uma olhada nisso. Eu posso aí sim usar a palavra do governo para defender a minha proposta, né? Tem essa escadinha, tem o teu self-statement, depois começa a subir a importância dos documentos que você vai mandando, e um dos maiores, né, é a palavra do próprio governo, né? Eu acho que esse seria um caminho para poder começar a pensar numa estratégia, né? E a estratégia inclui a forma como você vai defender, a forma como você vai apresentar os problemas, quem que está falando sobre o problema e tudo mais, e de que forma você consegue resolver os problemas.
Bom, estamos chegando ao final desse papo, que foi riquíssimo de conteúdo. Eu tenho certeza que ele vai ajudar, seja o peticionário que está montando seu processo sozinho, seja o peticionário que está com advogado, que está com consultoria. Acho que ele vai dar um norte legal para todo mundo que tem muita dúvida sobre esse tema, Business Plan ou Professional Plan. Então, queria agradecer demais essa grande aula que Anderson e Evandro aí nos deram. Queria agradecer Flavinha pela condução, sempre aí magistral, tá bom, gente? Foi um prazer enorme estar com vocês. Bom, primeiramente, obrigado, Thalia, obrigado, Flávia, obrigado, Evandro, por participar aqui desse nosso vídeo. Estou muito contente, espero ter contribuído aí com vocês e estou sempre à disposição para uma nova oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Thali, Flávia, Anderson, né? A gente conversa pouco, né? Agora eu acho que vamos conversar mais aqui nesse formato, que eu achei bem legal. Essa conversa é muito boa, muito produtiva, eu acredito que vai ajudar muita gente, tá? Precisando, só chamar que estamos à disposição. Obrigada, Evandro. Obrigada, Anderson. Nós já caminhamos aí, né, como aplicantes do EB2 já tem algum tempo, já de alguns anos, aí nos bastidores, então estou muito contente de ter vocês aqui compartilhando conhecimento com a gente. E para você que está em casa, curta, compartilha, divulgue com quem pode estar precisando, né, dessa palavra, dessa grande aula que esses excelentes profissionais nos deram. E também, se você tiver interesse, deixa aqui embaixo nos comentários o tema, o assunto que você acha que é importante a gente estar falando um pouquinho sobre, tá bom? Vamos que vamos, sucesso na sua jornada.